Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Adoração em Família. E o tema de hoje é fantástico, tratará sobre a vontade e o domínio. Que coisas tremendas, vontade e domínio. Se eu não sei lidar com isso, eu posso trazer grandes problemas para mim e para minha família. Começamos agora a Adoração em Família. E para começar o nosso programa de hoje, nós queremos, nesse momento, convidar Deus para estar conosco. E, para tanto, convidamos o pastor Adolfo para que ore conosco, suplicando a bênção e direção de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de parar um pouquinho para refletir em temas tão importantes. Convidamos o Senhor mais uma vez para que nos acompanhe, nos dê sabedoria, nos dê condições para compreender a Tua vontade e para efetivá-la em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. O nosso tema de hoje, ele trata sobre vontade e domínio. Vontade e domínio é a mesma coisa? Vontade e domínio são coisas diferentes. O que é vontade e o que é domínio? A leitura proposta para este tema nos indica que vontade é o poder para decidir. Vontade é a capacidade que nós temos para escolher. O domínio é a escolha que nós fazemos, ou a postura que nós temos diante de alguma situação. Mas antes de uma decisão, antes de qualquer outra atividade que implique na realização de alguma ação, antes de tudo isso está o poder da vontade. Por isso que Leonte diz que o poder da vontade é tão grande, a capacidade que nós temos de decidir, de escolher algo. Interessante que ela também afirma que vontade não é gosto, nem inclinação. Opa! Eu gosto, prefiro. Não gosto. Isso Tem não é nada a ver com vontade. isso. Não é vontade. Então, é algo muito maior, de muito maior abrangência do que o que você gosta, o que você não gosta, não tem nada a ver com isso. Nós temos que estar atentos para saber se o que nós estamos querendo através da vontade é o que realmente o nosso corpo, a nossa vida, a nossa família realmente necessitam. Porque muitas vezes nós estamos buscando suprir algo que não é a real vontade, a saudável, a que vai produzir as alegrias e os frutos adequados para a vida. Então, muitas vezes, nós queremos algo, mas o nosso corpo quer isso, vai fazer bem para isso. Então, nós temos que realmente refletir muito no que está por trás da vontade. Uma coisa interessante é que as crianças, elas demonstram vontade logo quando são pequenas. E aí o pai e a mãe têm uma tarefa tremenda de colocar essa vontade direcionada. A pergunta é, qual é a diferença, ou se há diferença entre adestramento e educação? Porque muitos pais se colocam para dominar a vontade dos filhos. Há diferença entre adestramento e educação? Certamente. Adestrar alguém significa ignorar a capacidade de decisão da pessoa. Quer dizer que o pai pode pensar que está educando o filho, está somente adestrando? Está pastor somente fazendo com que a criança obedeça a ordens. O processo educacional implica no uso da capacidade de decidir, no uso da vontade. O adestramento é simplesmente a pessoa executar algo que alguém está lhe pedindo. Isso não funciona por ser humano. O ser humano precisa executar tendo consciência daquilo que faz. Uhum. Como a vontade está por trás de todas as ações E decisões ações, que nós tomamos, uma criança que é simplesmente adestrada como um animal, ela não vai usar esse fator, não vai usar essa prerrogativa que é, em última análise, o que nos diferencia exatamente dos animais. E qual é o risco que uma criança que é somente adestrada corre na sua vida adolescente, como jovem, como adulto? Quando ela crescer Uhum. e não tiver esse adestrador ao seu lado, o que ela vai fazer? Não vai saber fazer, não vai saber agir, reagir. Então, ela precisa crescer com o exemplo dos seus pais, com a liderança que ela vai estar sendo submetida. E quando ela tiver
condições de, por si mesma, tomar as decisões, ela vai ter capacidade de fazer por si mesma. Ainda nesse pensamento? argumento do pastor Boger, alguém que foi adestrado e tem os pais por perto, ok. E quando sai, ela vai ficar à mercê de um outro senhor. Que Vai pode estar- ser um amigo, que pode ser uma pessoa do mal. E aí a desgraça está feita. Por isso, um dos grandes desafios em família é conduzir os filhos da heteronomia para a autonomia. Na heteronomia, o outro dá as leis. Na autonomia, eu dou as leis depois de haver interiorizado as orientações dos outros. Nós não podemos ter... O problema com o adestramento é que o sujeito sempre é heterônomo. Ele sempre depende da lei dos outros. Ele não sabe se conduzir a si. O pai talvez e a mãe deveriam agir como um técnico. Um mentor. É um técnico, porque o técnico não está no campo para jogar. Ele está antes orientando de como se deve fazer as jogadas ou como se deve caminhar. É interessante que o texto nos diz que crianças treinadas ou adestradas como animais sem exercício da vontade, elas são deficientes. Olha que conceito de deficiência. São deficientes moral e responsavelmente, ou seja, elas não conseguem desenvolver aptidão moral e nem responsabilidade. Então, quando os pais atuam como ensinadores, como mentores, elas certamente vão influenciar os filhos a assumir responsabilidades e fazer boas essa questão escolhas. É interessante. É interessante que o texto também apresenta que deve ser feito isso com sabedoria, ternura e exemplo. Se pegarmos só a sabedoria, é a inteligência mais o Espírito Santo na vida dessa criança. Isso é o Yamar, sabedoria. As pessoas podem ter conhecimento, podem ser inteligentes, mas nós cremos em algo mais. Quando a pessoa recebe a orientação adequada e mais a vida espiritual, a orientação espiritual, ela vai receber essa orientação baseada no Espírito Santo para tomar a decisão certa. Não para a esquerda nem para a direita, mas no caminho que deve andar quando foi ensinada pelos seus pais. Todas as pessoas têm vontade. Sim, têm vontade. Agora, o desafio da vida é entender sob quem colocar a minha vontade. E o texto diz o seguinte, que quando nós colocamos a nossa vontade sobre a vontade de Jesus Cristo, então acontece um milagre. Que milagre é esse? Deus efetua tanto o seu querer quanto o seu realizar na vida de quem se submete à sua direção. Pastor Wallace, e o milagre se completa em que esta ação que o pastor Boger menciona do Espírito Santo na nossa vida não nos despersonaliza. Opa, interessante, pastor. Qualquer outro senhor nos despersonalizaria, mas o Espírito Santo não. Ele trabalha conosco de tal maneira que a nossa vontade submissa dele passa a ser a nossa vontade, sem nos despersonalizar. Perceber então que se for outro senhor, então ele tira a minha vontade Nos e escraviza. coloca a dele Nos e me escraviza. torna escravo. Se é o Espírito Santo, ele não rouba a minha e a sua vontade. Nós continuamos tendo poder para decidir. É possível que nós estejamos conversando com pessoas que tenham dificuldade em realizar a vontade de Deus. E você, tem dificuldade em conhecer a vontade de Deus? Você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se você não conhece a vontade de Deus, é provável que você também não tenha capacidade para exercer a sua própria vontade. Sabe onde você encontrará a vontade de Deus? Na sua palavra, na Bíblia. E o Espírito Santo, quando você estiver lendo a Bíblia, vai falar ao seu coração. Há uma boa notícia para você hoje. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Que maravilha. Você tem problemas com a sua vontade, com o exercício da sua vontade? Vá até Deus. Ele vai ensinar você, passo a passo, como você conhecer e fazer a vontade divina. Logo pela manhã, pegue sua Bíblia, sente-se, se ajoelhe, vá num lugar que você perceba que é tranquilo e especial para você. Fale com Deus. Diga para Ele dos seus problemas, das suas lutas, das suas vontades. E Ele vai operar os milagres na sua vida a partir da sua palavra. Agora, para a gente continuar e terminar o nosso programa nesse dia,
pegue sua Bíblia, pegue o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, para que possamos concluir o estudo desse momento. Deus abençoe você e nos encontraremos em breve no programa Adoração em Família. Um forte abraço, tchau.